Bom dia! Eu vou falar sobre rastreio ou avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA. Eu sou Roberta, sou psicóloga, trabalho com avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA. Temos aqui o nosso Instagram focado nisso, nosso YouTube focado nisso. Temos a nossa clínica de avaliação aqui em Santana, na Zona Norte, onde só realizamos avaliações diagnósticas focada no TEA, no desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, diagnósticos diferenciais. O objetivo dessa live aqui é uma aula sobre quais as diferenças, quando fazer uma, quando fazer outra. Será que a avaliação que você está fazendo é uma avaliação de rastreio de sinais de risco de TEA? É uma avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA? Qual é a que você pode fazer? E se você não faz nenhuma, nem outra, como fazer? O que você deve fazer para começar a prestar esse serviço com qualidade aí na sua clínica, tá bom? Vamos começar então. Tô vendo que tem algumas pessoas entrando, agora é a hora do almoço, então pode ser que a gente tenha um público maior. No entanto, depois vai ficar gravada a aula. Vocês podem deixar comentários aqui, tá bom? Bom, fora a polêmica de quem é que faz, é o psicólogo, é a fono, é a TO e a psicopedagoga. Ninguém fala da psicopedagoga, nós não vamos entrar nessa questão. Isso já está mais do que batido. O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é multidisciplinar, ok? Então, não vamos entrar muito nisso. Quem é que faz? Todos fazem. Entrou pela psicopedagoga, ela vai ser a responsável por fazer uma parte dessa avaliação. Entrou pela fono, ela é a responsável por fazer uma parte. Então, cada um tem o seu papel importantíssimo para o desenvolvimento dessas crianças. Por que para o desenvolvimento? A gente está falando ainda de diagnóstico, porque se o diagnóstico não é bem feito, se o diagnóstico não é precoce, o encadeamento dessas ações não acontece de forma adequada. Muito bem. O que a gente vê na prática, e eu vejo como supervisora, eu dou supervisão em casos de avaliação de desenvolvimento, avaliação em caso de suspeita de TEA, é profissional emitindo documentos, levantando apenas sinais de risco e chamando isso de avaliação. Chamando isso de avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA. Então, assim, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Isso não é uma avaliação diagnóstica. Então, a gente precisa saber exatamente o que nós estamos oferecendo para essa família. Você é uma profissional capacitada para fazer essa avaliação? Não, ainda não fiz, não fez nosso curso, não participa da nossa plataforma. Nós temos uma plataforma que eu dou supervisão, que eu dou orientação, temos o nosso curso, depois eu falo, mas não tenho, eu sei muito pouco, sou uma pessoa apenas atualizada. Então, se eu receber uma criança ou um adolescente, eu vou conseguir apenas identificar os sinais e aí vou encaminhar para outra pessoa, vou encaminhar para uma equipe capacitada, vou encaminhar essa família para uma neuropsicóloga, para uma equipe que faz avaliação multidisciplinar. Esse caso é um caso de levantamento de sinal de risco. Isso ainda é preciso fazer uma série de coisas. Tem uma série de instrumentos possíveis de ser utilizados. É possível fazer um documento recheado, bonito, com muita qualidade. Não precisa fingir que fala no documento e dizer para os pais, isso acontece muito. No documento não tem nada, é só aquela enrolada, aquela ensaboada e fala para os pais.
diz para os pais, mas não coloca nada no documento. Certamente vocês já viram algo assim. Isso se deve à insegurança. A profissional acredita que ela está fazendo o diagnóstico HD, né? Porque, lógico, há várias mãos, então uma única profissional não vai fechar. Só de colocar o sinal de risco, ela já acha que está batendo o martelo. Então, ela não coloca nada no documento porque ela tem insegurança. Então, ela faz o documento dela normalmente, como ela faria ali na avaliação dela. Vamos supor que seja uma fono. E aí ela cita apenas verbalmente na devolutiva para esses pais a suspeita dela, tá? E aí ela vai avaliando, ela continua avaliando, ela pede para procurar uma psicóloga, ela pede para procurar um neuro, mas ela não coloca nada no documento. Isso é uma forma que não acho tão legal, porque os documentos eles servem a um propósito, né? E esse propósito é sempre o bem da criança, né? Não é ferrar com a vida do profissional se ele estiver errado, né? Acontece. Quando as avaliações são clínicas, pode acontecer. Quem nunca foi, não é para acontecer, mas pode acontecer. Quem nunca foi no hospital com virose, recebeu diagnóstico clínico de virose e não era virose. Não quero fazer uma comparação dessas avaliações, né? Com uma coisa que é tão até mal falada, né? Foi para um hospital, saiu lá com uma virose. Não é isso. Essa avaliação ela é bem específica. Mas o que eu quero dizer é que, como não temos exames laboratoriais e os instrumentos padrão ouro são muito caros e não ainda estão liberados para nossa língua e para nossa população, o que nós temos é que nos capacitar para realizar a avaliação através da observação com a melhor qualidade possível e para realizar uma supervisão com uma pessoa com mais expertise para poder ajudar a ajustar o nosso olhar para esse caso. Então, se você é uma profissional que não foi procurada para avaliar esses sinais específicos, foi por uma outra coisa, e notou esses sinais, registre isso que você disse para os pais, aplique um instrumento que faça esse levantamento de sinais de risco e deixa lá no documento dessa criança, né? Isso é levantamento de sinal de risco. Então, nós temos alguns instrumentos que levantam sinal de risco, como, por exemplo, muita gente fala do Protea. O Protea, ele é um instrumento que sistematiza a observação e, ao final, se a pontuação for X ou Y, ela vai dar uma indicação de, por exemplo, realizar uma avaliação especializada. Pode ser utilizado por vários profissionais. Ok. Não é uma avaliação diagnóstica, é um instrumento que, quando aplicado, e tem que ter treinamento também para aplicar, né? Não é só comprar lá o manual e sair aplicando. Deu alterado, precisa de uma avaliação diagnóstica, porque essa avaliação diagnóstica ela envolve uma série de condutas, entrevistas específicas com esses pais, rastreios de áreas específicas do comportamento, diagnósticos diferenciais importantes. E esses profissionais que realizam essa avaliação diagnóstica a várias mãos, né, psicólogos, fonos, o médico, enfim, eles precisam ter uma certa qualificação, algum certo treinamento, um olhar treinado específico, porque ele vai precisar fazer diferenciais ali
quando estiver com essa criança, com essa família. E isso não é só sinal de risco. Então, a avaliação de, por exemplo, TDAH, se um TDAH é comórbido à TEA ou é diferencial à TEA, não é só aplicar o SNAP-4, que é um instrumento disponível na internet de rastreio, tem até online que qualquer um faz. O diagnóstico de TDAH não é feito através do SNAP-4. Né? Então, é importante diferenciar isso e, quando o profissional for fazer uma avaliação de sinal de risco, fazer bem feito. Quando o profissional for fazer uma avaliação para compor uma equipe multidisciplinar, para emitir o seu laudo diagnóstico com a sua HD, para subsidiar uma decisão de um médico, para subsidiar ou compor uma equipe junto com uma fonoaudióloga, uma TO, junto com uma equipe, com outras profissionais da educação, por exemplo, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, enfim, que esse documento esteja embasado. Muito bem. Então, eu sou psicopedagoga, né? Eu sou mesmo. Estou atuando como psicopedagoga em um local e fui chamada ali para atender um caso. Essa mãe não mencionou nada de autismo, não tem essa demanda. Fui chamada para responder uma demanda de uma criança muito dispersa, desatenta, com problemas escolares por conta desse sinal. Essa criança não tem outros laudos, não tem outros documentos, não passou por outras terapias e essa mãe não traz nada sobre autismo. Eu, que sou lá uma psicopedagoga, que sou muito atualizada, uma aluna minha da plataforma SAPTEA, que já aprendeu a realizar a avaliação, a atuar em equipe, a realizar avaliações, ela rapidinho, tem um olhar treinado, rapidinho ela pegou ali na entrevista inicial, ela tem anamnese especializada, ela pegou os sinais. E aí, o que ela faz? Ela vai fazer a avaliação especializada em TEA? Essa mãe não pediu. Essa mãe a contratou como psicopedagoga por conta das questões escolares. Ela vai então parar tudo e falar, então, sabe o que é? Eu fiz aqui um curso, eu tenho uma certificação aqui e eu atuo em equipe multidisciplinar, tenho essa certificação que me capacita para atuar em equipes multidisciplinares, para realizar avaliações diagnósticas. Você não quer fazer uma avaliação diagnóstica de autismo? Porque eu acho que esse... Não! Ela vai fazer a avaliação dela, psicopedagógica, vai atuar para aquilo que ela foi contratada e vai mencionar outras condições ali percebidas, assim como as fonos. As fonos avaliam toda a sua parte fonoaudiológica e fazem ali um adendo da parte comportamental. Os profissionais em geral, eles não são obrigados a aprender, a saber avaliar comportamento, alterações de comportamento, alterações na interação. Se cada um apenas avaliar a sua área, fica um Frankenstein, né? A fono avaliando só a parte que cabe a ela, mesmo percebendo dificuldades comportamentais, a psicopedagoga avaliando somente a parte relacionada ao vínculo com a aprendizagem, as dificuldades da criança com a aprendizagem, percebeu que isso pode ser devido a uma outra condição que essa família não mencionou, mas ela não vai mencionar porque ela não foi contratada para isso e a família não mencionou, e isso vai virando uma bola de neve, esses diagnósticos tardios que causam tanto sofrimento para a família e para a criança. Então, vejam a diferença. Eu vou dar um exemplo aqui das nossas duas unidades. Nós temos uma unidade de intervenção e lá nós também recebemos crianças para terapia convencional, né, dentro da terapia cognitivo comportamental, temos psicopedagoga, enfim, fonos, enfim. E nós temos a unidade de avaliação aqui em Santana, onde nós avaliamos desenvolvimento, avaliamos autismo.
Em geral, as pessoas que procuram aqui a nossa unidade em Santana já vêm buscando uma avaliação por conta de sinal XYZ. Elas já querem avaliação. As pessoas que procuram a nossa clínica de intervenção, elas querem a terapia. Muitas vezes não querem uma avaliação. Claro que a gente vai fazer avaliação de todos os casos. É impossível você começar uma intervenção, seja ela qual for, ou ABA, ou dentro da TCC, se você não fizer uma avaliação do caso. No entanto, a grande maioria das crianças que iniciam lá, elas não buscam um diagnóstico. Os pais não estão em busca de um diagnóstico. Eles estão em busca da resolução daquele problema. Aqui é muito difícil de sair um documento que não seja a avaliação diagnóstica, multidisciplinar, psicóloga, fono, pediatra ou neurologista ou psiquiatra. Lá não. Lá muitas vezes a avaliação é feita pela fono com esse adendo ali comportamental do que foi observado, pedindo uma avaliação mais completa, da psicóloga idem, da psicopedagoga idem. E é isso que a gente chama de avaliação de sinal de risco. Então você responde a demanda que você foi contratada para, né? A fono, por exemplo, um caso de motricidade oral, tá? Ou um caso, uma criança que chegou porque ela não fala o R, né? Até um caso bem recente e que realmente aconteceu. A criança não fala o R, procurou a fono porque não fala o R. A criança tinha ali sinais, alterações da comunicação social, tinha alterações na pragmática, alterações comportamentais, que ali na anamnese tinha um pouco de negação da família e outras coisas que a família não conseguia, não era nem negação, a família não conseguia enxergar como uma dificuldade. Filho único, não tinha muita interação com outras crianças, pouco conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Essa família não está querendo saber sobre desenvolvimento, tá? Então, obviamente, a fono avalia a parte que foi solicitada e menciona sinais, sintomas, comportamentos que são compatíveis com o transtorno do espectro do autismo no documento, mas não fecha uma HD. Porque a avaliação não foi focada nisso, essa avaliação não foi contratada, não foi solicitada, não foi pedida. Aquela profissional não é capacitada, não é especializada. A família não solicitou, né? Então, veja, tem algumas questões aí que às vezes fazem também com que essa avaliação se estenda enormemente, ou que depois você que saia como uma profissional ruim que não viu, porque a mãe não continua lá, vai para outra, fala, nossa, como aquela profissional não viu? E às vezes a profissional viu, ela só não colocou por insegurança, por não compreender a diferença entre mencionar sinal, sintoma e confundir com transtorno. Um sintoma não é igual a um transtorno. Por isso que é importante, até para outras condições, ansiedade é diferente de um transtorno ansioso. Então, se você está avaliando uma criança e percebeu, por exemplo, uma questão que é bastante comum no autismo, uma rigidez ou uma questão sensorial, né? Que é comum no autismo, mas não é comum somente no autismo. Menciona, solicita uma avaliação especializada. Se você percebeu que é somente uma questão sensorial, uma avaliação de uma TO, mas dá outros dados ali para que essa TO consiga pensar juntamente com você por onde caminhar, né? Isso é avaliação de sinal de risco. Mas tem que estar no laudo, não adianta dizer só para os pais. Os pais não têm a obrigação de lembrar, eles não sabem de tudo aquilo que você falou, o que é o mais importante para ele passar para outra profissional.
você não sabe se ele vai dizer ou se ele não vai dizer. E muitas vezes essas informações que ficam recortadas fazem um buraco nessa história. Para isso que servem os códigos, né? Para um profissional se comunicar com outro. Quando isso é feito em equipe, é melhor ainda. Então, o que você profissional pode fazer, né? Como que você pode se capacitar? Se a gente ainda não tem exame laboratorial, se os instrumentos que a gente tem, todos eles, a grande maioria, né, são instrumentos de levantamento de sinal de risco, o que a gente faz então? A gente só fica levantando sinal de risco? Né? O médico que dá a palavra final? Sim, o médico, ele aqui no nosso país, em termos burocráticos, enfim, convênios, ele acaba dando a palavra final baseado, muitas vezes, nos nossos documentos. Os nossos documentos são os exames. O exame psicológico, o exame fonoaudiológico, o exame neuropsicológico, o exame, a avaliação da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga, enfim. Todos esses exames subsidiam a decisão do médico que vê a criança por muito menos tempo. Tem muito menos tempo de conversar com essa família, de observar o comportamento dessa criança. Claro que a gente está falando aqui em termos de convênio, né? Um pediatra, um neuropediatra, um psiquiatra particular vai ter mais tempo? Vai, mas não vai ter tanto tempo quanto uma equipe multidisciplinar. Uma consulta de 2 horas com um psiquiatra, 1h30, 2 horas, é diferente de uma consulta, de um processo de avaliação de 4, 5, 6 sessões com a psicóloga, de 3, 4 sessões com a fono, idem com as outras profissionais. Tudo isso registrado no laudo vai subsidiar ainda mais esse médico. Então, como você pode se capacitar? Você pode se capacitar para conseguir fazer o seu trabalho, né, mencionando esses sinais de risco com muito mais qualidade, assertividade, segurança, fazendo cursos sobre os principais instrumentos de rastreio para sinal de risco de TEA, o MCHAT, o ICA, que é o IBC, o SRS2, curso sobre marcos do desenvolvimento. Tudo isso é essencial para você fazer levantamento de sinal de risco, tá? Todos esses cursos estão incluídos na nossa plataforma SAPTEA, né, onde eu ensino a realizar a avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA. Então, lá tem um curso de avaliação diagnóstica e dentro desse curso, na primeira parte, a gente tem a avaliação indireta, que é a avaliação quando estamos com uma família ainda, sem observar a criança. Então, além de ensinar toda a parte da avaliação, você que não vai fazer a avaliação, você vai fazer somente a avaliação de sinal de risco, tem todos os cursos que você precisa para fazer somente a avaliação de sinal de risco tem lá dentro, tá? Agora, eu quero fazer a avaliação completa, ok. Então aí, além dessa parte toda que é a anamnese especializada, as entrevistas iniciais, esses cursos todos para você aprender, já tem as tabelas todas prontas, os gráficos, os cursos específicos desses instrumentos, como colocar no laudo comentado, ensinando formas de você colocar no laudo. Claro que vai ter os resultados dos seus pacientes e você vai ter que fazer a análise, mas já tem as tabelinhas, as referências, os formatos e um modelo de laudo comentado para você ter exemplo. Eu vou fazer a avaliação completa, aí tem mais treinamento, porque aí nós temos que aprender a como organizar os nossos espaços, quais os brinquedos, caixas de brinquedos, quando usar tal brinquedo, de que forma, checklist de como interagir com cada brinquedo com essa criança, para avaliar cada um dos itens dos critérios baseados no DSM-5-TR. A gente precisa aula de manejo, como interagir com essa criança. Além disso tudo, a gente precisa de aula de laudo, de devolutiva, construção do laudo, análise,
aulas de avaliação de vídeos, tá bom? Tem aulas de avaliação de vídeo comentado, tem orientação em grupo, né? Onde você pode ter uma supervisão, né? Então, toda quinta-feira de manhã, supervisão em grupo. Essa semana, por exemplo, eu vou comentar um estudo de caso de uma anamnese online. A gente tem um formulário online de uma anamnese, a gente vai comentar esse formulário, ok? Analisando aqui o que é que tem de sinal de risco, por onde caminhar, como que seria uma primeira entrevista com essa família, baseado nessas informações que essa família entregou aqui de anamnese. Oficinas uma vez por mês, essas oficinas ficam gravadas dentro da plataforma, você pode assistir depois, e enfim, tem muita coisa lá. É um ano, então você tem um ano, e assim, o que a gente vê na prática é que essas profissionais, elas fazem um curso e continuam, né, porque aí tem a supervisão semanal, tem a possibilidade, né, de mandar os casos para discussão, as oficinas, então é como se fosse ali uma mensalidade que você paga, que você pode dividir em 12 vezes, e você vai interagindo, você tem a possibilidade de tirar dúvidas com alguém mais experiente, mais preparado, e acompanhando a sua clínica, né? Acompanhando seus casos. Entendem? A capacitação ela é necessária para as duas coisas, tanto para você avaliar sinal de risco e continuar fazendo o seu trabalho tranquilamente, com segurança, colocando no papel e ajudando essa criança, quanto você realizar realmente a avaliação diagnóstica, né? Então, a mãe chegou lá e falou, olha, eu tô achando que ele é autista. E você poder fazer a sua avaliação. Ou então, eu acho que ele tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí você poder fazer a sua avaliação, né? Espero que vocês tenham compreendido aqui as diferenças, né? Quem quiser conhecer nossa plataforma, a plataforma Saptea, o link tá na bio. Também pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente mandou o link da plataforma. Agora tá sem juros. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Fica mais baratinho que fazer a unha. Tá bom, gente? E aí é bacana, a gente tem uma interação bem próxima, tem um grupo de WhatsApp das alunas. Toda quinta-feira a gente tem uma interação ao vivo, uma vez por mês também temos uma interação ao vivo. É um curso que vai sempre se renovando. Eu acabei de regravar todas as aulas do curso de desenvolvimento que tem dentro da plataforma, e sempre que tem alguma atualização, o curso vai sendo atualizado. Tá bom? É isso, gente. Espero vocês lá na plataforma para se juntar às alunas. Temos em torno de 500 alunas e todo mundo aprendendo, ficando mais seguras aí e prestando ótimos serviços pelo Brasil nas clínicas. Tá certo? Até mais, gente!